Glória a Jesus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Pegue a sua Bíblia, aproveitando que você está de pé, e abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Jesus. Livro de Atos, capítulo 16. Enquanto você procura, eu desejo agradecer a Jesus por essa oportunidade tão gloriosa de poder estar retornando a essa casa. Eu costumo dizer que melhor do que vir é voltar, né? E é muito bom estar regressando aqui. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor, anfitrião desta casa, pastor Fabiano. Obrigado. Que Deus seja louvado pela vida do senhor, da sua esposa e todos os obreiros dessa igreja, que desde a porta nos recebe com muito carinho. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês. A última vez que eu estive aqui, a minha esposa não conseguiu me acompanhar, pois ela também prega. Então é bem difícil as nossas agendas baterem. Geralmente ela está para um lado, eu estou para o outro. Mas hoje o Senhor permitiu que ela estivesse aqui e ela está aí intercedendo por nós. E é muito bom quando a minha esposa pode me acompanhar, pastor, porque se ninguém der glória a Deus aqui, ela vai dar glória sozinha ali. E é bênção de Deus. Capítulo 16 do livro de Atos. Vamos ler a partir do verso de número 23. Enquanto você procura, Deus me deu a graça de escrever um livro, irmãos, que tem por título Querite, a Escola de Deus. Esse livro nasceu na pandemia, em um dos piores momentos que nós enfrentamos, não é verdade? E a minha esposa estava pregando numa live, e ela falou uma frase pregando naquela live. Eu estava sentado no sofá, e eu senti que Deus estava falando comigo através daquela frase. Porque ela pregando, ela disse: usa o que você tem em casa. E aí eu senti Deus falando comigo, então eu peguei papel, caneta, comecei a escrever, e nasceu esse livro, Querite, a Escola de Deus. Esse livro é um livro voltado a pessoas que receberam de Deus uma chamada. Se você carrega uma chamada para pregar, para cantar, para liderar, você precisa adquirir esse livro, porque nele você vai descobrir que todo chamado por Deus um dia vai passar pela escola chamada Querite. Eu estava pregando no Vale do Ribeira, na cidade de Cajati. Eu estava no hotel me arrumando para ir para o congresso. De repente eu recebi uma mensagem no direct do meu Instagram. Era um rapaz de Santa Catarina. Ele disse para mim: pastor, o senhor não me conhece, mas o senhor esteve pregando aqui em Itapema, Santa Catarina, e um obreiro da igreja comprou o livro do senhor e me deu de presente. Eu estava afastado da igreja 17 anos. Mas depois que eu li o livro do Senhor, eu voltei para a igreja e hoje eu estou firme. Então é um livro que vai te abençoar e vai enriquecer o teu conhecimento, tá bom? Se você se interessar, eu tenho alguns exemplares aí. Você vai estar me ajudando e abençoando o meu ministério. Capítulo 16, versículo de número 22. Está escrito assim: e levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono
e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. E você diz amém. Os que podem sentar, por favor, se acomode. Deus abençoe meu amigo Márcio também. É uma alegria. Deus seja louvado. Queridos, o texto que nós temos por base nessa oportunidade, como texto áureo da nossa meditação, inserido no capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, trata-se, senão, da segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo está fazendo depois da sua conversão. Todos nós somos sabedores que Paulo realizou pelo menos 3 viagens missionárias após ele ser separado por Deus para a obra missionária. No livro de Atos, capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta na igreja e ordena para que separasse Barnabé e Saulo para a obra que os havia chamado. E em cada uma dessas viagens missionárias que o apóstolo Paulo ele fez, Deus tinha uma lição extremamente importante para ensiná-lo. Por exemplo, na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo não vai como linha de frente, mas ele vai como um auxiliar do ministério de Barnabé. Ele vai ajudando, servindo, cooperando com o ministério de Barnabé. E a Bíblia diz que eles atravessam a Macedônia, pregam o evangelho, de maneira que muitas almas foram alcançadas. Algumas igrejas foram estabelecidas e eles regressam da sua primeira viagem missionária com o sentimento de dever cumprido por tudo aquilo que Deus havia feito em decorrência dessa viagem que eles haviam feito. E agora no capítulo 16, Paulo vai fazer a sua segunda viagem missionária. Só que agora ele não está mais acompanhando a Barnabé. Diz a Bíblia que quando Barnabé decidiu levar novamente o seu sobrinho João Marcos, Paulo se lembrou que na primeira viagem missionária, João Marcos havia os abandonado e por isso eles se separam. De maneira que Barnabé e João Marcos atravessam pelo mar e Paulo escolhe para si um obreiro chamado Silas e eles atravessam a Galácia pela terra. E eles passam por algumas cidades, como Derbe, Listra, Icônio, Troade, até que Paulo chega em uma determinada cidade chamada Filipos. Nesta cidade, diz a Bíblia que Paulo prega o evangelho. Algumas mulheres da cidade são alcançadas pela palavra de Deus. Algumas mulheres vão até a beira de um rio, onde Paulo sempre costumava orar. Paulo prega o evangelho a essas mulheres. Uma das mulheres, por nome de Lídia, que temia a Deus, diz a Bíblia que Deus abre o seu coração e ela recebe a palavra, é batizada com toda a sua casa. E o texto diz que um belo dia ela constrangeu a Paulo para hospedá-lo em sua casa. Paulo, um certo dia, saindo para o lugar de oração, diz a Bíblia então que uma jovem da cidade sai ao seu encontro. E esta jovem da cidade, segundo a Bíblia, tinha um espírito de adivinhação. Na verdade, havia uma lenda naquela época, que acreditava-se que o espírito de uma cobra, de uma serpente, se apoderava da vida daquela jovem e dava para ela algumas habilidades, como por exemplo, a habilidade de ler o pensamento das pessoas. As pessoas então pagavam ela por aquele ato, ela pegava todo o dinheiro e levava aos seus senhores, que tinham lucro através das suas adivinhações. Quando esta jovem percebeu
que Paulo pregava na cidade, ela começa a gritar em alta voz, para que todos ouvissem. E ela gritava dizendo: dai ouvidos à sua pregação. Esses homens que vos pregam são filhos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Dai ouvidos à sua pregação. Quando eu li esse texto pela primeira vez, logo, a intenção do meu coração foi de glorificar a Deus. Só que quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Paulo não glorifica, Paulo não se alegra, ao contrário, Paulo fica irado com a atitude daquela jovem, a ponto de ele repreendê-la. E isso aqui me fez pensar, por que Paulo está ficando irado com a moça? Por que Paulo está repreendendo a moça? Só pelo fato de ela estar falando a verdade. Olha o que ela disse: esses homens que vos pregam são filhos do Deus Altíssimo. Ela mentiu? Não, falou a verdade. Esses homens que vos pregam anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela mentiu? Não, falou a verdade. Se ela só está falando a verdade, por que Paulo ficou irado? Por que Paulo repreendeu aquela moça? E aí, olhando à luz da Bíblia, a gente percebe que Paulo tem percepção de Deus. E ele entendeu que por detrás daqueles elogios havia outro tipo de sentimento. Pastor, e qual era o outro tipo de sentimento que havia por trás dos elogios? Na verdade, a verdadeira ideia e proposta do demônio, do espírito maligno que habitava sobre a vida daquela jovem, não era de glorificar o Deus que Paulo servia, e nem muito menos de adorar o Cristo que Paulo anunciava. Claro que não. Na verdade, a intenção do espírito maligno era de, através dos elogios, massagear o ego de Paulo, a ponto de Paulo se inchar, se ensoberbecer, bater no peito e dizer: estou pregando demais. Está todo mundo reconhecendo que eu sou o cara do momento. Só que Paulo era vacinado contra isso. Por quê, pastor? Porque Paulo passou pelo caminho de Damasco. Dá uma olhadinha para alguém que está do seu lado e pergunta para ele: já passou por Damasco? Pastor, e como é que eu sei se eu passei ou se eu não passei por Damasco? É muito fácil. É fácil demais identificar crente que passou por Damasco. Como assim, pastor? Crente que passa no caminho de Damasco, ele carrega o mesmo sentimento que Paulo. Qual? Paulo entendeu: eu posso pregar bem, mas a glória não é minha. Eu posso cantar demais, mas a glória não é minha. Eu posso ser extremamente usado por Deus para expurgar o câncer para fora, mas a glória continua pertencendo a Ele. E detalhe, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a glória com pastor, Ele não divide a glória com pregador, Ele não divide a glória com cantor, Ele não divide a glória com ninguém. A glória é dele e só Ele seja tributada toda a honra e toda... Alguém entende que Ele é digno de glória aqui? Então levante a tua mão e glorifique. Paulo aponta o dedo para ele e diz: eu sei a intenção que você está, Satanás. Em nome de Jesus, sai da vida dela. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito saiu. Só que isso vai gerar um grande problema. Por quê? Eu te explico. Essa moça dava muito lucro aos seus senhores através das suas adivinhações. Só que agora o espírito que dava a ela essa habilidade sai. E se o demônio que está sobre ela sai, ela não vai mais conseguir adivinhar o pensamento de ninguém. E ela não mais adivinhando o pensamento de ninguém, ninguém mais vai pagá-la por aquele ato. E se ela não recebe, os seus senhores não terão mais o lucro que teriam. A Bíblia diz que quando os seus senhores perceberam
que a esperança do seu lucro havia acabado, eles ficaram irados e tomaram uma decisão: queremos uma reunião diante das autoridades da cidade. E a pauta da reunião é essa: aqui eles não podem mais pregar, aqui eles estão proibidos de pregar. Por quais motivos? Primeiro, eles estão pregando para nós romanos costumes que não nos é lícito praticar. Segundo, eles estão atrapalhando o nosso lucro financeiro. Pegaram Paulo, pegaram Silas, levaram eles diante das autoridades da cidade. Parece que eu vejo a cena: alguém olhando para Paulo, para Silas e dizendo: olha, parem de pregar, vocês não podem mais falar desse evangelho que vocês pregam. Primeiro, porque vocês estão pregando para nós costumes que a nós romanos não é lícito praticar. Segundo, vocês estão prejudicando o nosso lucro financeiro. Então, para que as coisas não piorem para vocês, é melhor vocês ir embora da cidade. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que eles estavam decididos a sofrer qualquer consequência, mas não deixariam de pregar o evangelho de Cristo. Quando as autoridades da cidade perceberam que eles não deixariam de pregar, eu fiz questão de ler com vocês o versículo de número 22. A Bíblia diz que a multidão inteira da cidade se levantou unida contra eles. Verso 23, duas coisas lhe fizeram. Primeiro, diz a Bíblia, que rasgaram as suas vestes. Segundo, o texto diz que começaram a açoitá-los com varas. E isso me cativa. Por quê? Quando a gente lê essa expressão, açoitá-los com varas, parece, gente, que nós estamos vendo alguém com uma varinha na mão, batendo nas costas de Paulo e Silas. E na verdade não é. Quando a Bíblia usa essa expressão, açoitá-los com varas, é porque a Bíblia está trazendo para dentro do texto o conteúdo histórico disso aqui. Como assim? Eu te explico. Segundo o doutor Pierre Barbet, o cirurgião que comenta a crucificação de Jesus, ele dá uma conotação no seu livro dizendo que na época de Jesus, os romanos tinham o hábito de açoitar pessoas com um instrumento chamado de azorrague. O que era isso? Era uma madeira de 80 a 100 centímetros. Nessa madeira, eles colocavam cerca de 12 tiras de couro ressecada no sol. Na ponta de cada tira de couro, eles colocavam pedaços de ossos de carneiro, mas não era osso comum, era ossos afiados em máquinas, para ficar como uma navalha. Só que os ossos eram leves. Então o que eles faziam? Pegavam pedaços de chumbo para criar peso e colocavam na ponta do chicote. Para quê? Para que quando o azorrague fosse afetado no corpo de alguém, pelo peso do chumbo, os ossos penetravam para dentro da carne, e quando puxava, era como uma gilete cortando um pedaço de carne. Só que isso gera outro problema. Qual? Uma açoitada não representava uma ferida. Por quê? Porque o chicote tinha 12 tiras de couro. Então cada açoitada que eles levam, de uma só vez, 12 cortes são feitos no seu corpo. Eles levaram uma quarentena de açoite, 39 chicotadas. Por que não 40, pastor? Porque para os romanos não existia números pares. Para os romanos só existiam números ímpares. Por isso, eles não açoitavam 20, 40, 60. Eles açoitavam 60 menos uma, 40 menos uma, 20 menos uma. Porque para os romanos só existiam números ímpares. Agora olha que lindo. Quando a gente olha para isso daqui, eles levaram uma quarentena de açoite, 39 chicotadas. Faça as contas. 39 vezes 12.
foi o número de feridas que eles sofreram no seu corpo. Aproximadamente 468 cortes, espalhado por todo o seu corpo. Sabe o que é interessante? É que lendo esse texto, eu não encontrei em nenhum momento Paulo murmurando. Eu não encontrei em nenhum momento Paulo questionando. Paulo dizendo: não quero saber mais de ser crente. Pastor, Paulo não murmura? Não. Paulo não questiona? Não. Por quê? Porque Paulo sabe, primeiro, sofrer por Jesus nunca será vergonha, sempre será privilégio, sempre será uma honra. Olha para alguém que está do seu lado e diga: esteja pronto para sofrer por Jesus. Isso não é vergonha, isso é privilégio. Segundo motivo pela qual Paulo não murmura: Paulo entendeu, pastor Fabiano, Deus não dá chamada para quem não suporta apanhar. Deus não dá ministério para quem não suporta sofrer. Deus não entrega talento para quem não tem estrutura para apanhar. Eu não sei se vai dar para dar glória a Deus, mas eu vou liberar a si mesmo. Quem não tem estrutura para apanhar também não está pronto para exercer ministério. Quem não tem estrutura para sofrer também não está pronto para exercer chamada. Segura a mão de alguém que está do seu lado aí. Segura a mão de alguém, dá um saculejo nele. Eu sei que está frio, mas vai esquentar. Dá um saculejo nele e diga para essa pessoa: se tu não quer apanhar, se tu não quer ser caluniado, se tu não quer ser difamado, se tu não quer passar prova, não quer passar luta, não quer ser apedrejado, sinto muito, você está no lugar errado. Por quê? Porque ministério é para quem apanha a segunda, apanha a terça, apanha a quarta, apanha a quinta, apanha a sexta, apanha sábado, apanha domingo, mas continua de pé dizendo: daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui. Levante a mão. Gente, eu me arrepiei todo para falar isso aqui. A maior decepção do diabo, pastor, sabe qual é? É que o diabo te atribulou a semana toda, o diabo te perturbou a semana toda, o diabo fez de tudo para te parar, para te entristecer. E no dia de hoje eu vi o diabo cruzando os braços e dizendo: duvido ela sair de casa depois dessa luta e ir para o culto adorar. Eu duvido ele sair de casa e ir para o culto adorar. Só que eu estou pregando para quem tem chamada, que está dizendo: apoio, mas continuo fazendo a obra, apoio, mas continuo para. Deixa eu ver quem pega isso. Abre a boca, levante a mão, enche essa casa de glória a Deus. Uracala séria. Diga para alguém: se está doendo, isso é dor de uma chamada. Se está doendo, isso são as dores do ministério. Aguenta. Eu sei que a tua vontade é parar, eu sei que a tua vontade é voltar, eu sei que a tua vontade é chutar o balde, mas assim diz o Senhor: aguenta a dor, porque tem honra de Deus chegando para a tua casa. Olha para alguém e diga: aguenta firme. Aleluia. Paulo não murmura, porque ele sabe que chamada, ministério, é para quem suporta sofrer. Aleluia. Só que tem um detalhe aqui. Qual, pastor? Estudando acerca da biografia de Paulo, eu descobri que Paulo não precisava passar pelos açoites. Por que não, pastor? Ora, Paulo carrega sobre si duas cidadanias. A primeira é de judeu, porque ele tem sangue de judeu. Ele é filho de pais judeus. O seu nome no hebraico é Shahu, porque o nome Saulo e o nome Saul no hebraico é o mesmo nome, não tem diferença. O nome Saulo no hebraico é Shahu, e o nome Saul no hebraico também é Shahu, porque no hebraico é o mesmo nome, não tem diferença. E por que ele recebe o nome de Shahu? Porque os seus pais eram da tribo de Benjamim. E o primeiro rei de Israel, o rei Saul, também era da tribo de Benjamim. Então os seus pais, em homenagem ao primeiro rei de Israel, deram a ele o nome do primeiro rei, o rei Saul, ou Shahu no hebraico, que é a mesma coisa.
Só que embora ele tenha sangue de judeu, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, cidade romana. E por nascer em uma cidade romana, ele também carrega a cidadania romana. E aqui começa a ficar bom, por quê? Porque eu descobri que todo cidadão romano carregava 3 privilégios sobre os ombros. Paulo, mais ainda. Por quê? Porque além de ele ter a cidadania romana, ele também havia servido o exército de Roma. Então o cacique dele ficava ainda maior. Pastor, e quais são os privilégios que o cidadão romano carregava? Primeiro, no caso de ser condenado, Paulo poderia apelar para ser julgado em outro tribunal, porque a cultura dava esse direito para ele. Pastor, e tem base bíblica para isso? Claro que tem. Atos capítulo 24 e 25. Paulo está sendo julgado diante do imperador Festo. Mas como ele tem cidadania romana, ele apela para ser julgado perante César. E aí lá no capítulo 27 de Atos, ele vai ser transportado para a Itália, para lá ser julgado diante do imperador, porque a cultura dava esse direito para ele. O segundo privilégio que Paulo carrega, por ter a cidadania romana, é que ele não pode morrer crucificado no madeiro, na cruz. Por que não? Primeiro, eram os romanos quem crucificava. E os romanos entendiam que o pior tipo de morte que existia era morrer pregado no madeiro. Por quais motivos? 2. Primeiro, era uma morte vergonhosa demais. Só morria pregado no madeiro quem era considerado maldito de Deus, segundo a lei de Deuteronômio. Segundo, era a morte mais dolorosa que havia. Então nenhum romano podia ser crucificado. Isso era abominável. Prova disso é quando você estuda a perseguição da igreja primitiva. E aí você descobre que tanto Pedro quanto Paulo morreram na mesma perseguição. A perseguição do imperador Nero. A diferença foi a morte deles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Espera aí, se Paulo morreu na mesma perseguição que Pedro e servia ao mesmo Jesus, por que ele não foi crucificado como Pedro? Porque ele tinha cidadania romana e como cidadão romano ele não podia ser crucificado. Então ele foi decapitado porque representava uma morte menos dolorosa. Agora o terceiro privilégio que Paulo carrega deu um nó na minha mente. Por quê? Porque o terceiro privilégio que Paulo carrega, pastor Fabiano, é que Paulo não pode sofrer açoites pela mão de outro romano. A cultura romana abominava que um romano ferisse, agredisse, açoitasse outro romano. Isso para eles representava, sabe o quê? Irmão brigando com o irmão. Sabe o que eles faziam para resolver o problema? Quando um romano era pego açoitando, batendo ou agredindo outro romano, matava os dois. E pronto, problema resolvido. Porque para eles isso era inadmissível. Só que o que não entra na minha memória é, Paulo tem a oportunidade de mostrar sua credencial, de mostrar seu currículo, e dizer, olha, vocês não podem me bater, eu tenho cidadania romana, e mais ainda, eu já servi o exército de vocês. Se Paulo revela isso, meu amigo, alguém vai olhar e vai dizer, eita, nesse cabra a gente não pode bater, a gente não pode relar um dedo. Pastor, Paulo tem a oportunidade de se livrar e não se livra, por quê? Sabe por quê? Porque se ele revela que ele tem cidadania romana e que ele havia servido o exército de Roma, ele se livra. Mas Silas vai apanhar sozinho. Sabe o que Paulo está querendo ensinar para nós? Amigo de verdade não te abandona na hora da pancada. Amigo de verdade não te dá as costas na hora dos açoites. Vai doer, mas eu vou ter que entregar isso aqui. O problema é que nos dias de hoje nós estamos vivendo a era do tamo junto, do conta comigo, do não te deixo, não te largo, não te abandono. Mas na primeira pancada que a gente leva, é os primeiros a pular do barco e desaparecer da nossa vida. Só que Deus me trouxe lá de Santos para dizer para alguém que me ouve esta noite, fica tranquila, fica tranquilo. Por quê?
quê? Porque eu vou te dar amigos como Paulo, que não vão te abandonar na hora da pancada, que não vão te dar as costas na hora dos açoites. Segura a mão desse crente que está do teu lado aí, dá uma olhada bem na bolota do olho dele, lá na batata preta, isso, olha lá dentro e diga para ele: para pizza pode contar comigo, diga para ele: para o churrasco pode contar comigo, para picanha eis-me aqui, agora para apanhar conta comigo também, para chorar conta comigo também. O que Paulo está ensinando aqui é: amigo de verdade não se revela na pizzaria, amigo de verdade não se revela na churrascaria, amigo de verdade a gente conhece é na dor, a gente se conhece é na luta. É nessas horas que os verdadeiros se revelam e dizem: pode contar comigo. Dá uma olhada para alguém e diga: vai me abandonar agora? Diga: só porque a porta fechou para mim, só porque estão me caluniando, só porque estão me perseguindo, vai me abandonar agora? Diga para alguém: eu não te deixo na tua prova, eu não te relei de como a nossa araia. Jesus me guarda. Pastor Fabiano, sabe o que Deus acabou de me dizer? Assim como Satanás levanta seus adeptos para te caluniar, para te difamar, para te perseguir, Deus também levanta os verdadeiros amigos para dizer: não toca nela, não toca nele, não toca nela, não toca. Olha para alguém aí e diga: quem falar de você vai estar falando de mim também. Quem tocar em você vai tocar em mim também. Eu não vou te abandonar. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem aleluia, abre a boca. Emarachanda e canachoremaia urimicandaramacheia. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: a casa caiu para Satanás aqui hoje. Falsidade não vai reinar na tua vida, no teu ministério, na tua vida. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou selecionar tuas amizades. Diga para alguém: verdadeiras amizades nascem no útero da dor. É nessas horas que os verdadeiros amigos se revelam. Parece que eu vejo Paulo olhando e dizendo: tu sabe que eu não preciso disso, né? Eu tenho algo que você não tem, Silas. O quê? Eu servi esse exército. E se eu revelo aqui, eu me livro. Mas eu não sou teu amigo só para as horas boas. Já que é para apanhar, bora apanhar junto. Oracala para Xandarai. Como se não bastasse só apanhar. A ordem das autoridades é a seguinte: prendam eles no pior lugar da prisão. E aí a Bíblia diz que o carcereiro, recebendo essa ordem, ele os leva para o cárcere interior, o pior lugar da prisão. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, era o porão da prisão, a parte mais baixa da prisão. Segundo, alguns historiógrafos dizem que para se chegar até aquele ambiente, se passavam por algumas portas. Alguns dizem que era 7, outros dizem que era 12. A fim da verdade, não era uma porta só, eram várias portas. Por quê? Porque aquele lugar era considerado uma prisão de segurança máxima. Só ficava preso no cárcere interior bandidos de alta periculosidade. Gente que dava trabalho para o governo da época eram colocados naquele lugar. E foi lá que mandaram prender Paulo e Silas. Só que tem um detalhe. Lendo esse texto, eu descobri que o diabo se acha esperto, mas na verdade ele é burro. Olha para alguém e diga: o diabo é burro. Não pode falar, diga: o diabo é burro. Pastor, por que o diabo é burro? Qual foi a ordem das autoridades? Prendam eles
no pior lugar da prisão. Deu certo? Deu, levaram eles para o cárcere interior. Aí as autoridades disseram o seguinte: olha, só que tem um porém, tem que prendê-los para que eles não fujam. Aí o carcereiro teve uma ideia: para eles não fugir, só tem um jeito. Qual? Segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele revela dizendo que a prisão era mais ou menos assim: uma corrente que amarrava os pés, e essa mesma corrente era ligada nas mãos, e eles ficavam amarrados no tronco, virado para a parede, sem conseguir ao menos se olhar. Pastor, cadê a burrice do diabo? Está aqui. O diabo mandou amarrar o pé, então não dá para andar. O diabo mandou amarrar a mão, não dá para escapar. Mas o diabo esqueceu de amarrar a boca. Aí o texto diz, pastor, e perto da meia-noite. Parece que eu vejo a cena, Paulo acordando. A Bíblia diz que era perto da meia-noite. Catuca alguém e diga: não era meia-noite. Paulo, quem sabe, dá uma olhadinha para Silas e diz: companheiro, como é que tu tá? Aí Silas responde: Paulo do céu, a gente apanhou que nem condenado, rapaz. Tô todo quebrado, todo dolorido, o corpo todo esquartejado. E tu, Paulo, como é que tá? Aí Paulo diz: eu tô bem, eu não tô sentindo nada, não sinto mais minha perna, não sinto mais meu braço, não sinto mais nada. Mas e a voz? A voz tá boa. Dá para cantar? Dá para orar? Dá. Então bora fazer um culto aqui nesse lugar, vamos? Enquanto tu canta eu oro, depois a gente refere. Aí o texto diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar e orar. Cantar e orar. Era Paulo dizendo: Satanás pode matar minha carne, mas a essência da minha adoração ninguém mata, ninguém arranca. Eu sou a meu Deus, eu vi essa moça ficar de pé, aquela irmã também. Deixa eu ver quem é adorador aqui. Levante a mão, abre a boca para adorar. Olha para alguém aí e diga: cada glória que você dá aqui é uma vergonha que o diabo passa. Por quê? Porque o diabo disse: ela até vai para o culto, mas vai ficar com a cara amarrada, sem dar glória, sem dar aleluia. Mas quem é adorador, ele não consegue. O culto dele é diferente. É diferente. Deixa eu ver quem pega. Abre a boca. Quem tem glória, abre a boca. Quem tem aleluia, abre a boca. Aproveita que o céu está aberto e entra nesse clima de adoração. Olha lá alguém adorando ali atrás. Olha alguém adorando aqui no meio da igreja. Quem tem glória, vai. Eu te dou 30 segundos para adorar, para mostrar para Satanás: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Pelo que ele é. Quem pode adorar? Escute, eu preciso encerrar. Remência. Sabe o que é lindo? É que o texto diz assim, ó: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Só que tem uma conotação aqui. O texto diz assim, ó: e cantavam hinos a Deus. Há uma outra tradução que diz louvores
a Deus. Então isso é muito mais do que glória a Deus e aleluia. Eles não estão dando glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que eles cantam hinos. Aí eu peguei, irmãos, todo o material didático que eu tenho para estudar. Livros, comentários, tudo, Bíblias. Porque eu queria descobrir, pastor, qual era o hino. Qual era o louvor que eles cantavam. E me desculpe, irmãos, não achei. Não encontrei. Já que eu não achei, a gente pode conjecturar. Eu imagino que eles cantavam se fosse hoje mais ou menos assim, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por Eu imagino que nessa hora Deus se coloca de pé. Não, quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. O que eu vou falar aqui não é chavão de pregador, não. É Bíblia. Pastor, o céu é movido pela adoração. Olha para alguém aí e diga: cara feia não move o céu. Porque tem gente que acha que se vir para o culto botar uma cara feia, Deus vai olhar e vai dizer: ô, coitadinho do meu servo, vou lá atender ele. Vai não, meu filho. Cara feia não provoca o céu. Fazer birra com Deus também não move o céu. Não, tem que ser hoje. Se não for hoje, acabou, Deus. Só tem uma coisa que move o céu. É essa adoração. Pastor, me prova que no céu o céu é movido pela adoração. Fácil. No céu nós temos adoração de anjos, arcanjos, querubins, serafim, 24 anciãos. Todos os seres espirituais adoram a Deus, escute, com muito mais excelência e perfeição que nós. A adoração dos anjos, pastor, é perfeita. Apocalipse 4 diz que os 24 anciãos, quando adoram a Deus, eles tiram as coroas das cabeças, depositam diante do trono, e olhando um para o outro, eles dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória para todo sempre. Isaías 6, Isaías tem uma visão, e vê os serafins que voavam acima de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o céu é movido pela adoração, e a adoração dos seres espirituais é muito mais santa, perfeita e excelente que a nossa. Só que tem um porém. Qual? Ela não tira Deus do trono. Só existe um povo na terra que consegue colocar Deus de pé. E quem diz isso foi o salmista, Salmo 12, verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu, Senhor, me levantarei agora. Pega a mão de alguém aí e diga: melhora essa cara, meu irmão. Fala para ele: anjo não tira Deus do trono, arcanjo não tira Deus do trono, querubim não tira Deus do trono, serafim não tira Deus do trono, 24 ancião não tira Deus do trono, mas por causa de você, Ele está de pé hoje, Ele está de pé hoje, Ele está de pé.
a mente desse jovem pregador, me perdoe. Eu sou um simples pensador com a Bíblia. Mas eu acredito que um dia, pastor, houve uma pergunta no céu. Imagina os anjos, arcanjos, querubins, os seres espirituais, chegando diante de Deus e quem sabe perguntando assim: Jeová, nós queríamos fazer uma pergunta para o Senhor. Aí imagina Deus dizendo: pois não. E os anjos dizem: Jeová, nós queríamos saber por que a nossa adoração, que é santa, perfeita, excelente, não tira o Senhor do trono, o Senhor fica sentado. Mas quando a igreja adora lá embaixo, o Senhor se levanta. Por que isso? Eles pecam, nós não pecamos. Eles são falhos, nós não somos. E a nossa adoração não coloca o Senhor de pé e a deles coloca. Perdoe a minha simplicidade. Imagino Deus olhando e dizendo: eu sabia que um dia ia ter que responder isso. Então eu vou mostrar para vocês por que eu me levanto pela adoração da igreja e não me levanto pela adoração de vocês, embora eu receba do mesmo jeito, ok? Imagina os anjos dizendo ok. Aí Jeová diz: só que eu vou perguntar para vocês, a resposta que vocês querem em forma de pergunta. Vou responder perguntando, ok? Ok, vamos lá. Primeiro, qual é o anjo aqui do céu que já ficou desempregado? Qual é o anjo aqui do céu que já passou por um problema no casamento, na família? Vou além. Qual é o anjo aqui do céu que já ficou enfermo? Já perdeu parente, amigo, familiar na pandemia? Qual? Sabe o que eles respondem? Nenhum de nós, nem sabemos o que é isso. Aí Deus diz: está vendo? Vocês aqui em cima me adoram, mas vocês não sabem o que é dor. Vocês não sabem o que é luta. Vocês não sabem o que é ser provado. Agora está vendo aquele povo lá embaixo? Tem deles lá que se eu não sustentar com a minha mão, ele para, porque está apanhando de todo lado. Tem delas lá que está me adorando, mas eu sei onde é que está o filho, eu sei onde é que está o marido, eu sei como é que está a casa, está toda arrebentada, mas está lá no culto dizendo: eu vim para adorar. Você acha que eu vou ficar sentado para adoração daquele povo? É claro que não. Eu me coloco de pé mesmo. Melhor esse glória a Deus aí, meu filho. Deus está dizendo: eu me levantei por causa de você. Fica de pé. Olha para alguém e diga: você é privilegiado. Não, melhor isso aí, diga: você é privilegiado. Você consegue fazer o que anjo nenhum faz. Agora escute isso para me encerrar. Pastor, o céu é movido pela adoração. Sim. Só que tem um segredo. Qual, pastor? Isso aqui é limpo. Eu descobri, pastor, que Deus não ouve adoração. Na catucada, alguém aí diga: Deus não ouve adoração. Pastor, Deus não ouve adoração? Não. Por quê? Vou te explicar. É que para nós, para mim, para você, para nós, adoração é voz, é barulho. Só que o que sai daqui como voz, para Deus não chega como voz. Para Deus chega como incenso. E incenso a gente não ouve. Incenso a gente respira. Não, eu não disse que Deus não recebe. Eu disse que Deus não ouve. Ele recebe, mas não é com o ouvido. Ele recebe com as narinas. E como eu não sou doido de pregar o que não está na Bíblia, né, pastor? Gênesis 8, 21 e 22. Noé acabou de sair da arca. Ele pega todos os animais limpos e puros e oferece a Deus um sacrifício. Aí o versículo 22 diz assim, ó: e Deus
cheirou o aroma da adoração. Respira fundo aí, irmãos, respira fundo. O que é respirar? Respirar é você pegar o oxigênio que está fora e levar para dentro. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, você está pegando aquele perfume, aquele odor, aquele aroma e está levando para... A pergunta é, se Deus respira a nossa adoração, para onde ela vai? Olha para alguém e diga, tua adoração tem endereço. E sabe qual é o endereço da tua adoração? É o coração de Deus. É o coração do Pai. Encerro agora. Paulo e Silas cantavam e oravam. Adoração. Aí o texto diz assim, ó. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Pastor Fabiano, eu nunca vi terremoto abençoar alguém. Eu nunca vi ninguém feliz por um terremoto. Você já viu? Nunca vi. Toda vez que um terremoto aparece, a notícia é desgraça, dor, sofrimento, tudo que é ruim. Diga para alguém, esse é o terremoto natural. O de Atos 16 não é natural. Pastor, não é natural? Não, me prova, te provo. Segundo a ciência, o terremoto é causado quando há o choque de duas placas tectônicas, sim ou não? Existe um fenômeno na Terra chamado de magma. Esse magma por volta entra em movimento. E aí as placas começam a se chocar. Aí a ciência diz que toda cidade, estado ou país, que a sua metade, eu disse a metade, está em cima de uma placa tectônica, e a outra metade está em cima de outra placa tectônica, de maneira que aquela cidade, estado ou país, ficou em cima das duas placas ao mesmo tempo. Quando elas se chocarem, vai haver o terremoto. Mas a ciência comprova dizendo, toda cidade, estado ou país, que ele por inteiro está em cima de uma placa tectônica só. Quando as duas se chocarem, não há possibilidade de acontecer terremoto. É impossível. Aí eu fui estudar a geografia bíblica. E eu descobri que a cidade de Filipos, onde Paulo e Silas estão presos, é uma cidade situada geograficamente em cima de uma placa tectônica só. Causando assim, então, impossibilidade de acontecer terremoto. Só que a Bíblia está dizendo, aconteceu. Olha para alguém e pergunta aí, entre a Bíblia e a ciência, você fica com quem? Eu fico com a Bíblia. Como a Bíblia tem resposta para tudo, o mistério está numa palavra que a gente lê e não percebe. Está escrito assim, ó, e de repente, sobreveio. Fala para alguém aí, sobreveio. Não, faça biquinho para falar, diga sobreveio. Pastor, o mistério está aí? Tá, e eu te explico. Segundo a língua portuguesa, a palavra sobe, com B mudo, é o que fica embaixo. Mas a palavra sobre, RE, é o que fica. A Bíblia não diz sobreveio, a Bíblia diz sobreveio. Era Deus dizendo, já que a terra não tem condição, o céu tem. Posso orar por você? Posso orar, pastor? Levanta as duas mãos. É uma noite profética, então vamos aproveitar o ambiente. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém, aquilo que a terra não pode fazer por você, a partir de hoje, o céu se compromete a fazer. O céu se compromete a fazer. Levanta a mão bem alta. Ai, Jesus. E calama cheia. Já está descendo uma graça de Deus aqui. Já está descendo a autoridade ali atrás. Já tem gente recebendo essa unção que está descendo aqui. Levante a mão. Eu oro e a banda entra adorando a Jesus. Mas eu preciso
preciso da tua ajuda agora. De olhos fechados, de olhos fechados, escolhe alguém do seu lado que deu mais glória que você e fica cara a cara com ela, cara a cara com ele. Você pode fazer isso? Vai. Isso. Alguém que deu mais glória que você, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para ela, mas não toque ainda. Isso aqui é profético. Deus acabou de me dizer, tem gente que vai ter resposta de Deus depois desse culto. Oh glória, estenda a mão para ela. Nós vamos profetizar junto aqui. Calamaia, rebarachanda. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai tocar na mão dessa pessoa e vai liberar uma palavra profética para ela. Pastor, e qual é a palavra? Você vai dizer: a partir de hoje, aquilo que a terra não pode te dar, o céu vai te dar. O céu vai te dar. Eu conto 1. Deus não depende da probabilidade humana para fazer na tua vida o que Ele disse que faria. Eu conto 2. Jesus acabou de me dizer: a glória de Deus vai passar para alguém. Eita, Calude Maracia. Eu conto 2,5. Se prepare para tocar e ser boca de Deus para alguém. Eu conto 3. Toca nela, toca nele. Profetiza, profetiza, profetiza. Aquilo que a terra não pode te dar, o céu te dá. Quem pede?